Nozis. Secretária, como vai? Boa noite, obrigado pela presença, pela entrevista aqui ao programa. Eu não estou ouvindo o som da secretária, não sei se quem está em casa está conseguindo ouvir. Às vezes é um problema nosso aqui no estúdio, eu não estou ouvindo. Se o pessoal conseguir dar a confirmação, agora sim, eu ouço e quem está em casa também. Vou repetir o boa noite então, secretária. Seja bem-vinda, obrigado pela entrevista, boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Uma satisfação muito grande estar participando desse programa tão importante que é o Pingo nos Is. Imagina. Prazer, boa noite a todos. Prazer é nosso. Obrigado pela entrevista, pelo prestígio, secretária. Uma primeira pergunta, queria que a senhora nos contasse, então, como foi esse processo da exoneração. A senhora chegou a conversar com a ministra Damares Alves, soube dos motivos que levaram à saída do cargo, secretária? Então, sim. Na segunda-feira passada, a ministra me chamou, na verdade, ela pediu para que eu ficasse um pouco mais tarde, né? Eu tenho ido fazer o trabalho presencial nesse momento de pandemia, com as devidas medidas de segurança, e ela pediu para que eu ficasse um pouco a mais, que ela queria conversar comigo, e na ocasião ela também pediu para que o meu esposo fosse junto. Ela falou assim que era pra gente, que ela queria conversar conosco, né, pediu essa reunião, e meu marido, Oswaldo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio, foi comigo, e junto dela também estavam com dois assessores, né, e a Damares disse que a conversa não seria agradável e disse que a nossa secretaria, né, eu à frente, era uma das melhores do Ministério e que o meu trabalho é muito bom, mas que teria que me exonerar por causa do meu marido, né. A ministra disse que viu pelo Instagram que o Oswaldo promoveu um encontro de conservadores na nossa casa e aquilo teria sido estopim. Eu disse a ela que outros secretários também estavam conosco, assim como o Carlos Nadalim, né, que é o secretário nacional lá do MEC, né, do Ministério da Educação, e também o deputado federal Daniel Silveira. E eu vi ali nessa ocasião, né, nesse encontro, né, com vários amigos, uma oportunidade de contar, né, para todas aquelas pessoas que estavam em casa, pessoas do Brasil inteiro, de diversas regiões do país, para falar um pouco de algum dos nossos trabalhos à frente da secretaria, né, assim como fez o secretário Nadalim, né, que contou alguns projetos, inclusive informações, livros que estavam sendo lançados. Ele falou no primeiro momento, daí no segundo momento eu fui convidada, e eu achei importante contar um pouco das ações que a gente vem desenvolvendo na secretaria, que muitas vezes não chega para a grande imprensa, não chega para a população em geral, o trabalho grandioso que a gente tem feito, inclusive ainda mais nesse momento de pandemia. Aí ela falou que teria que fazer essa exoneração, né, e a gente combinou de que houvesse alguns dias, mas hoje pela manhã eu fui surpreendida com a informação divulgada pela CNN. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Então, Sandra, você não concorda, né, com essa decisão da ministra e, na sua opinião, a alegação que ela fez, né, dos motivos que ela trouxe para essa decisão, esgotam o que ela realmente pensou do assunto, ou, na sua opinião, existem outras razões que não estão aparentes? Então, né, eu respeito a decisão da ministra, né, o cargo de secretária é de livre escolha, né, um cargo de confiança, e respeito a decisão dela, né, então é uma decisão dela, e assim, é importante destacar que não se trata pelo fato de eu ter sido incompetente, eu ter deixado de fazer alguma coisa do meu trabalho, pelo contrário, né, e nesse momento de pandemia, uma das principais ações que a gente desenvolveu na secretaria, que é importante destacar, boa parte da população não conhece, mas a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, ela foi criada em 2003, né, basicamente com a finalidade de trabalhar a pauta da igualdade racial, mas sempre trabalhou mais com a temática da política voltada mais para a população negra, e quando a ministra me convidou, a gente fez trouxemos um novo enfoque para a secretaria, porque é também uma das competências da secretaria, trabalhar com os povos e comunidades tradicionais, no caso, ciganos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e nós nos deparamos na secretaria que a gente não tinha números, não tínhamos dados, enfim, não tinha números do público que a gente deveria trabalhar, e eu tive a oportunidade de desenvolver um departamento
exatamente para fazer essa compilação e articulação dos dados relacionados ao público com os demais órgãos da esplanada. Então, assim, eu sei que eu estou saindo de cabeça erguida, fiz bem o meu trabalho, e como eu falei, né, a exoneração em nada tem a ver com a minha competência técnica profissional, né, é uma decisão que a ministra achou melhor, né, que talvez estivesse afetando ela. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Sandra, seu esposo esteve aqui conosco, o Oswaldo Eustáquio deu uma entrevista para a gente aqui há um tempo atrás, e nessa entrevista ele disse que até aquele momento os advogados, tanto dele como da família, ainda não tinham acesso à integralidade desse inquérito absurdo que corre aí no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele deu uma entrevista para a gente logo depois que ele saiu da prisão. Vocês já têm, os advogados de vocês já têm agora acesso à integralidade desse inquérito aí do fim do mundo? Primeira coisa, obrigada pela pergunta, Ana Paula, mas em primeiro lugar convém destacar aqui para todos, por isso que eu achei muito importante ter essa oportunidade de falar para a sociedade, falar para todos os brasileiros, que eu sequer sou investigado, eu sequer faço parte desse processo, né, eu só tenho a felicidade ou infelicidade de ser esposa do Oswaldo, mas assim, eu não sou citada nesse processo, e para você ter uma ideia, o Oswaldo teve essa prisão ilegal numa quinta-feira à tarde, na sexta de manhã, né, uma eficiência aí da Polícia Federal, numa sexta-feira pela manhã, a Polícia Federal esteve em casa, chegaram aqui às 6 da manhã e ficaram até 12:30 tentando, vasculhando várias coisas, e inclusive como não era nem sequer citada no processo, eles levaram, né, eu enquanto uma representante do governo federal, levaram um notebook corporativo, um celular corporativo, meu celular e os equipamentos também das minhas crianças, né. E, para você ter uma ideia, eu não tenho acesso a nada, a gente não tem informação desse processo, o que a gente sabe é pelo que sai na mídia, né, pelas informações que a mídia tem, que são privilegiadas, interessante, né, porque os advogados não têm acesso, né, aliás, os advogados não têm acesso, mas a imprensa sempre recebe essas informações. Secretária, mais uma pergunta, agora quem lhe faz a pergunta é José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, Sandra, você tinha conhecimento da atividade do seu marido, né, Oswaldo, e você disse aí que fazia reuniões e tal. Existe alguma coisa ilegal, esses diálogos que estão colocados aí como uma grande coisa? Eu não vejo, é apenas um alerta. Mas, enfim, você acha, primeiro, se você tem acesso a toda a militância dele, e segundo, se você acha que existe algo ilegal nesse processo. Meu marido, ele é uma pessoa, assim, muito simples e um verdadeiro defensor do presidente Bolsonaro. Ele, em casa, ele sempre recebe pessoas, e depois ainda que aconteceu tudo isso com ele, a nossa casa se tornou um ponto de peregrinação, né, após essa prisão ilegal do Oswaldo. Tem pessoas, a gente recebe visitantes de vários lugares do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, né, vem famílias, pessoas idosas, enfim, nossa casa virou como as pessoas têm chamado de embaixada conservadora. As pessoas vêm para Brasília e muitas vêm para ver o Oswaldo, inclusive até celebridades, pessoas famosas, artistas, né, e eu até tenho me surpreendido, né, porque esses tempos eu vi com meus próprios olhos um artista muito famoso, ele falou, Oswaldo, deixa eu tirar uma foto contigo, né, a gente sempre pensa o contrário, né, que a gente vai pedir para tirar foto com uma celebridade, mas não, essa celebridade veio aqui em casa, é um defensor ferrenho, assim, do presidente Bolsonaro, e pediu para tirar foto com meu marido, então, assim, eu vejo que quanto que isso mostra, assim, o comprometimento, né, dele com a verdade, ele como jornalista, né, eu sei que não é com vocês, eu sei que vocês são muito respeitosos, mas ainda as pessoas insistem em dizer que o Oswaldo, ele é blogueiro, mas na verdade ele nem tem blog, né, e ele, assim como eu, nós dois somos jornalistas profissionais diplomados, né, então as pessoas vêm aqui para Brasília para ouvir as histórias dele, né, esse momento todo que o nosso país tem enfrentado. E não vejo nenhuma ilegalidade, né, porque se você tem uma crença, enfim, uma bandeira, algo que você defenda, eu acho que isso
não há nenhuma ilegalidade nisso, né? São sempre pessoas de bem, família, assim, tudo dentro da maior legalidade, assim, pessoas muito respeitadas. Ô, secretária, e nessa conversa que a senhora teve, então, com a ministra Damares, no momento em que ela comunicou a exoneração ou o fato de que iria exonerá-la na semana seguinte, a ministra deixou claro se a decisão foi tomada por ela própria, Damares, ou essa decisão veio de cima, secretária? Falou que ela, como ministra, cabe tomar algumas decisões bem difíceis, né, e que ela teria avaliado e que faria essa prisão. No primeiro momento, ela, como eu falei, né, no começo, ela falou que essa prisão, aliás, essa minha exoneração se daria, né, por conta de eu ser esposa do Oswaldo, né, e culminou no fato de eu ter aparecido no governo Bolsonaro, né, eu até questionei, eu falei, pô, a única coisa que a gente tem feito, meu marido faz, é defender o presidente, né, então, no meu entendimento, eu estou sendo exonerada porque sou casada com uma pessoa que defende o presidente. Mais uma pergunta, Fiuza. Mas então, Sandra, você vê, quer dizer, especulando um pouco aqui, mas a gente está falando disso, tem que falar disso, você está falando pela primeira vez. Você vê talvez alguma concessão a essa pressão que partiu do Supremo Tribunal Federal, que inclusive embargou, se não me engano, parte dos direitos do Oswaldo Eustáquio, a sua expressão. Aliás, aproveitaria para perguntar como está essa decisão, se ela já foi revogada, né? O embargo à normal atividade de expressão do Oswaldo. Então, o Oswaldo, ele continua censurado, né, é até um absurdo isso no Brasil, né, porque a gente sabe que ele está com o direito de liberdade de expressão dele violado, e realmente não sei o que se passa, né, a ministra falou que essa é uma decisão que ela teria que fazer, que seria doloroso para ela e tal, mas que, enfim, era uma decisão que ela teria que tomar. Ana Paula. Sandra, a pergunta é de cunho pessoal. Queria só saber como estão, eu sei que vocês têm filhos, como estão seus filhos nessa situação toda, né, nessa injustiça toda criada, vendo o pai, um jornalista aí sério, sendo levado para a prisão, e toda essa confusão aí, Polícia Federal recolhendo equipamentos eletrônicos de toda a família. Queria saber como é que está a sua família e seus filhos em relação a tudo isso. Então, Paula, é realmente muito complicado, né? A gente é mulher, é mãe, né, filha, e eu já venho de uma situação pessoal muito complicada. Eu perdi a minha mãe faz 2 anos, e quando a ministra me chamou para vir a Brasília também foi uma oportunidade de eu tentar superar esse luto, e logo em seguida, né, a gente na secretaria, né, o momento que eu me doei muito, né, de corpo e alma, mergulhei verdadeiramente aí nas ações, né, tanto que entrei nesse período todo, nem sequer tirei férias, porque eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou uma pessoa que, quando eu visto a camisa é para valer, sou muito técnica, e é até interessante, né, porque eu estava fazendo uma análise, é a primeira vez que eu vou na imprensa me posicionar por tudo isso que aconteceu a respeito, né, do Oswaldo, enfim, meu marido, e assim, eu vi até em alguns veículos de imprensa hoje dizendo, né, que é uma estratégia de tirar pessoas extremistas do governo, né, e assim, eu estou longe de ser uma pessoa extremista, né, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito moderada, e eu passei por toda essa situação enfim, que a gente acaba sofrendo, né, não tem como dizer que não, porque a gente tenta ser forte. Tive essa prisão ilegal, que eu considero ilegal, do meu marido, né, e fiquei sozinha nesse período aí com as crianças, né, ele ficou aí mais de 10 dias, né, 10 dias preso, e sozinha atendendo as crianças, me virando, né, graças a Deus tenho muitos amigos que deram apoio, e agora, nesse momento em que meu marido está impedido de trabalhar, né, está nesse momento aí muito complicado, e interessante, parece até contraditório, né, porque a gente trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, mas, enfim,
eu, nesse momento, sendo exonerada, tenho 3 filhos, né, pequenos, né, que inclusive até tiveram os equipamentos deles eletrônicos apreendidos, né, e não temos nenhuma novidade nesse caso, né, não sabemos se vai ser devolvidos ou não. E agora mais esse baque, né, mas assim, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé que, a gente sabe, eu venho de uma família extremamente simples, sou uma pessoa que, eu acho que tudo que eu tenho, que eu conquistei na vida foi por muito esforço, foi com muita oração, e sigo firme, né, a gente acredita aí, estamos aqui para defender o nosso país, né, seguimos firmes acreditando no trabalho do presidente, e tenho fé em Deus que coisas grandes virão, sabe, a gente não pode esmorecer, eu tenho que ser forte, os meus filhos estão bem chateados, né, com isso, né, porque eles acham muito bacana o meu trabalho, até porque, como eu sou indígena, as crianças também, né, meus filhos também gostam muito da cultura, então eles acham bonito esse trabalho de estar fortalecendo as nossas origens, né, tanto que as crianças aqui em casa, os meninos gostam de andar de cocar, né, brincando, subindo em árvore, enfim, mas assim, a gente tem muita esperança em Deus, né, e também creio que a gente não vai ficar desamparada, né, quem conhece o nosso capitão sabe, e meu sogro também é do Exército, né, e também das Forças Armadas, a gente sabe, né, que não se abandona soldados na guerra. Eu sigo à disposição, né, do meu presidente, da minha pátria, do meu país. Para nós, povos indígenas, isso eu digo com muita propriedade, sempre foi difícil, né, para eu me formar jornalista, por exemplo, tinha que pegar 10 ônibus por dia, né, para me deslocar até a faculdade, não fui cotista, sempre me dediquei, graças a Deus, venci na vida, né, então, tive minha mãe, que foi um exemplo, uma mulher de muita fé, né, que dava um pouquinho do dinheiro curto, né, que não dava para comprar tudo, ou comprava um salgado, enfim, uma bebida, foi custoso, foi difícil, mas essa é a realidade da vida, né, da vida de vários brasileiros, né, a gente é persistente, a gente vence, a gente sabe que temos um legado aí para trabalhar, para defender, e não se trata de um ponto final, mas enfim, eu acredito que seja uma vírgula, acredito que Deus é poderoso para que algo ainda muito maior venha, né, e já é importante por eu ter sido parte de todo esse legado, desse momento histórico do nosso Brasil. Inclusive, eu fui pioneira, né, a secretaria, como eu falei, né, ela fez 17 anos, ela sempre teve na sua direção pessoas negras à frente, e eu rompi esse paradigma, eu como primeira mulher jornalista indígena, também sou, né, a primeira mulher indígena à frente de uma secretaria nacional do governo federal em todo esse tempo. Então, assim, eu sei que tem um legado, tem uma trajetória e seguimos firmes e confiantes. Perfeito, quero agradecer muito então aqui a agora ex-secretária de Políticas de Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sandra Terena. Obrigado pela entrevista, secretária. Boa sorte aí na sequência após a saída do cargo. Tomara que as coisas corram bem por aí. Obrigado mesmo pela entrevista, pelo tempo despendido aqui com o programa, pela atenção. Boa sorte, uma ótima semana. Boa noite. Obrigada, agradeço a todos. Uma satisfação muito grande estar participando do programa Pingos nos